O clamor de Maranata fala sobre um Jesus que se revela como um noivo e a igreja como uma noiva que tem desejos profundos por esse noivo. Fala, gente, estamos aqui com o Eric Emerick, do One Sounds. Meu nome é Gabriel. Tô aqui junto com meu amigo Pedro. A gente vai fazer uma breve entrevista aqui. Nós estamos na nossa conferência Just One 2025. Tem sido um tempo bem precioso. A gente acabou de passar pela nossa primeira sessão e a gente está aqui com o Eric. Queria um bocadinho, Eric, se você pudesse apresentar, falar quem você é, como é que você entrou no One Sounds, o que o One Sounds representa hoje no Brasil. A gente sabe que o One Sounds tem uma relevância aí nessa questão da música, da adoração, e tem impactado bastante vidas. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso com a gente. Prazer, gente. Meu nome é Eric, sou marido da Evelyn, que não tá aqui, não pôde vir hoje, porque tá com o Ethan na barriga, então também sou futuro pai do Ethan. Cara, o One Sounds é o som de uma família, de amigos que amam Jesus e querem espalhar uma mensagem de amor, de devoção a Cristo, assim. Eu acho que, se eu fosse dizer o que eu sou no One Sounds, eu sou um filho, né? Eu sou filho de uma casa, filho de uma família. Então, a gente é uma família que se reúne para louvar a Deus e carrega uma mensagem de devoção. Acho que é isso. E eu queria saber um bocadinho, Eric, como foi sua chegada na Igreja One? Eu sei que a Igreja One começou em São Paulo, com a Lei, com o Cantarino. E como é que foi essa sua chegada na igreja? Essa questão mesmo, como é que foi o seu primeiro encontro com Deus, primeiro encontro com Jesus? Não sei se você já é de uma família já de cristãos. Queria que você contasse um bocadinho da sua caminhada com Cristo e falar um bocadinho sobre isso com a gente. Então, eu cheguei na Igreja One em 2018, né? Meus pais são pastores, então eu sempre fui da igreja, mas nesse tempo da minha vida eu tava num tempo bem ruim, assim, ferido com a igreja, ferido com as coisas de Deus, assim, mas bastante quebrado também. Então, acho que quando eu cheguei, o Ale, a galera do homem me abraçou, assim, de uma maneira com muito amor mesmo, assim. Então, eu acho que foi isso. Eu e a Evelyn, a gente chegou quebrado, ferido, fomos... Você já era namorado, você já era casado? Sim, a gente namorava na época, mas a gente ainda não era casado. Na verdade, sim, no tempo que Deus nos encontrou, ele nos, assim, nos chamou pra casar. Sim. E fica um ensinamento aí pra todos os jovens. Gente, casem. Aí, ó. Casem, não namorem. Tá vendo? Tempo, tá bom? Você que não quer casar aí, ó, já tá aqui, ó, a prova viva. Mas bem legal, bem legal. Você, como é que foi essa sua experiência com a igreja? A gente vê muitos jovens hoje com essa questão de barreiras, né? Muita gente, infelizmente, hoje é ferido com a igreja, né? Você é filho de pastor, eu também sou filho de pastor, e eu sei que, às vezes, né, tem essa sobrecarga, tem muita responsabilidade, tem sempre seu exemplo. Não sei se foi o seu caso, mas às vezes as palavras machucam. Então, às vezes a gente não sabe, né, um poder da uma palavra que é declarada, mas eu queria saber de você como você que foi restaurado aí pelo amor de Deus, pela misericórdia, você entendeu mesmo que pessoas são falhas, e eu queria que você deixasse uma mensagem nesse sentido de tantas pessoas que hoje são feridas com a igreja. Você acabou de comentar que você chegou na One, na Igreja One, com esse coração assim, meio ferido. Então, como você quebrou essa barreira, que muitas vezes é criada pelas pessoas, enfim? Cara, primeiro acho que primeiro de tudo é o amor, né? Assim, a galera que tá ferida, a gente precisa acolher, amar, né? Respeitar a dor das pessoas, enfim, amar as pessoas. Mas assim, eu acho que muita gente é ferida com a igreja porque talvez ainda não entendeu do que se trata a igreja, no sentido de que a igreja, ela não é um lugar onde você vai pra tirar algo. Sim. Ou a igreja precisa te oferecer algo, né? Sim. Mas a caminhada cristã, eu acredito que ela é o processo de você aprender a amar. Então, enquanto a gente convive com as pessoas machucam a gente, e a gente aprende esse amor de Cristo, que é paciente, que é manso, que é humilde, a gente vai experimentando esse amor. Sim. Que mesmo apesar das falhas e dos erros, a gente consegue enxergar as falhas, os erros, mas a gente permanece amando. Então, assim, a palavra que eu daria pra alguém que tá ferido com a igreja, chateado, com a igreja de Cristo, com I maiúsculo, né? Tipo assim, não como uma instituição, acho que nem é o ponto, mas se você tá ferido com a igreja de Cristo, cara, persevera.
Persevera em amor, porque nesse processo você vai se tornar mais parecido com Cristo e vai cumprir o propósito da nossa existência, né? Do discipulado, de andar com Deus. Então, isso aí, acho que é isso. Agora vamos transicionar ao tema, né? Você falando aí de amor, sobre perseverar, particularmente, acho que até me remete um pouco ao tema Maranata, porque aquele que perseverar até o fim, né? Então, somente aquele que perseverar até o fim vai se alegrar na volta de Deus, vai amar essa volta, vai ansiar por essa volta. E eu queria saber, as canções do ano falam muito sobre a presença e rendição. O que significa para você cantar Maranata de verdade? Caramba, pergunta profunda, calma aí, tem que pensar. Cara, então, assim, eu acho que o clamor Maranata, quando a gente vê na Bíblia, o Espírito e a noiva dizem vem, né? Eu acho que é sobre o noivo, sabe? Eu acho que talvez, eu creio que nos últimos dias a igreja, ela vai de fato se levantar com a mensagem do Jesus que é um noivo, né? E ele tem desejos profundos pela gente, né? E daí que sai essa ideia de que a gente precisa ansiar e clamar pela volta dele, não apenas também, mas não apenas para que ele restaure todas as coisas e coloque tudo no lugar, como ele vai fazer, né? Deus, ele vai voltar como um leão para governar a terra. Então, ele vai fazer isso, mas também porque a gente deseja estar com ele. Então, o clamor de Maranata fala sobre um Jesus que se revela como um noivo e a igreja como uma noiva que tem desejos profundos por esse noivo, né? Acho que falamos sobre isso. Amém. E como a música pode despertar essa geração para viver o Maranata? Esperando, mas também transformando o ambiente em volta, né? Das pessoas que cantam Maranata, das pessoas que vivem dessa maneira. Cara, eu acho que a música, ela fala muito sobre uma mensagem, né? Então, acho que se você deseja ser um compositor, cantar sobre a volta de Cristo, acho que é muito sobre você carregar uma mensagem de uma maneira inusitada, sabe? Então, não é que você é diferente, né? Os líderes de adoração são superiores no sentido... Super-heróis, mas assim... E nem que carrega uma mensagem maior, porque eu acho que a mensagem de Maranata, ela precisa estar não só nos músicos, mas também, cara, na igreja de uma maneira geral, naqueles que têm trabalhos seculares no dia a dia, que pegam ônibus, acho que também pode se expressar dessa maneira, mas os músicos, eles carregam uma mensagem de uma maneira inusitada. Então, através das canções, despertar a igreja para esse clamor. Amém. E que palavra você deixa para a juventude que quer viver e cantar Maranata com o coração inteiro? Que palavra que eu deixaria para a juventude? Cara, ama a Deus de todo o seu coração, permanece apesar das dificuldades e beba das fontes, dos poços que foram cavados no passado, sabe? Não se esqueça daqueles que vieram diante da gente. A gente, como jovem, às vezes o jovem acha que descobriu o ouro, né? Descobriu a coisa nova, mas tem muitas coisas preciosas que a gente pode aprender com aqueles que vieram antes da gente, os nossos pais, os nossos avós. Então, acho que é isso. E agora, como uma pergunta final, é mais uma dúvida minha também. Como é que, no caso, funciona o seu processo de composição das músicas? E eu também queria pedir que você deixasse uma dica para quem quer entrar nesse mundo da composição, para quem quer compor músicas, não só músicas somente para bombar ou para, sabe, ganhar dinheiro, hype, mas músicas que verdadeiramente cantem a palavra, que não só que toque notas, mas passe uma mensagem bíblica. Cara, eu acho que antes de talvez a gente querer compor uma canção, porque a composição ela não é uma coisa assim exclusiva da igreja, né? A composição faz parte do tema de música. Então, se você é músico, você gosta de compor, você pode compor sobre qualquer coisa, literalmente, né? Você pode compor sobre amor, sobre a beleza da natureza, assim, a gente pode compor sobre qualquer coisa. Mas eu acho que se você deseja compor canções com uma mensagem, aí volta no tema anterior um pouco, que primeiro a gente precisa carregar uma mensagem, né? Primeiro a gente precisa ter algo para falar. Então, antes de querer escrever uma música que vai tocar uma geração, a gente precisa querer carregar uma mensagem que vai tocar uma geração. E essa mensagem, ela expressa através, como eu falei, da música de uma maneira inusitada apenas. Mas a mensagem tá ali, entendeu? É aquela questão, né? Você viver o que você canta, né? Para depois você
poder transmitir, né, aquela música, né? Você falou algo na pergunta anterior, né? Deus se revela também através de gerações. Deus se relaciona um Deus multigeracional. Então, muitas vezes a gente, como jovem, né, como você falou, pensa que é gente que sabe de tudo e não é disso, mas glória a Deus por sua vida, meu amigo, que Deus possa te abençoar. Muito obrigado por ter esse tempo com a gente, foi muito precioso, que Deus te dê mesmo 100 vezes mais. Nosso pastor tem costume de falar isso, e a gente crê mesmo que Deus pode dar 100 vezes mais a você, por tudo que você tem feito, tem carregado, tem ministrado. Deus pode te abençoar mesmo. Amém, meu irmão. Tamo junto. É isso. Obrigado, gente. Tamo aqui, então, mais uma vez. Não esqueça de se inscrever no canal. Aí, ó. O cara é YouTube, rapaz. Mas se esse vídeo impactou sua vida, se que a gente falou tocou mesmo seu coração, Deus falou algo com você, comenta aí nos comentários. A gente quer saber um cadinho mais. Vamos ter outros episódios aí. Então, se você pode também, curte, comenta, compartilha. E muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Eric. Valeu, Deus gente. continue sustentando você, seu ministério. E é isso, tamo junto. Deus abençoe. Valeu!